Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fatos Históricos. Eu sou o Jonathan e estou muito feliz em trazer grandes vídeos para vocês. Eu espero que estejam gostando dos vídeos e das histórias que já estão aqui no canal. Deixe um comentário o que vocês estão achando dos vídeos e o que vocês querem ver aqui no canal. Compartilhe com seus amigos, deixe um like se vocês gostarem do vídeo e prepare-se para explorar a vida extraordinária de uma grande figura histórica e descobrir as invenções do gênio renascentista Leonardo da Vinci. Conheça suas obras-primas de artes icônicas, suas invenções visionárias, um segredo por trás de um dos maiores gênios visionários da história e muito além do seu tempo. Leonardo da Vinci, Leonardo di Ser Piero da Vinci, ou simplesmente conhecido como Leonardo da Vinci. Ele foi um polimata nascido na Itália, uma das figuras mais importantes ali da época do Alto Renascimento. Ele se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. E ainda é conhecido como um dos precursores também ali da área da aviação e da balística. Leonardo frequentemente foi descrito como o tipo do homem do Renascimento, alguém cuja sua curiosidade insaciável era igualada apenas pela sua capacidade de invenção. Ele foi considerado um dos maiores pintores de todos os tempos e é possivelmente a pessoa mais dotada de vários talentos a ter vivido. O alcance de sua curiosidade não tiveram precedentes e a sua mente, a sua personalidade parecia sobre-humana para nós. Ele foi um homem muito misterioso e um pouco distante. O Leonardo, ele é um arquiano nascido ali em 15 de abril de 1452 em uma vila na comuna italiana na Toscana, situada ao vale do rio Arno, dentro de um território que naquela época era dominada por Florença na Itália. Nascido como filho ilegítimo de um notório Piero de da Vinci, daí o seu sobrenome, e filho de uma camponesa chamada Caterina. Ele foi educado ali no ateliê de um grande e renomado pintor, Florentino Verrocchio. Muito pouco se sabe da infância de Leonardo. Provavelmente ele passou ali os seus primeiros 4 ou 5 anos no vilarejo de Archiano. A infância e a juventude de Leonardo foram temas de diversas conjunturas históricas do século XVII, ali naquela época do ateliê do Verrocchio. Em 1469 a 1476, ali na sua adolescência, o Leonardo ele foi fortemente influenciado por duas grandes personalidades daquela época: Lorenzo de Medici, um grande artista daquela época, e Andrea del Verrocchio. Em 1469, com 17 anos, Leonardo passou a ser aprendiz de um dos mais bem-sucedidos artistas do seu tempo, Andrea di Sioni, conhecido como Verrocchio. O Leonardo começou seu aprendizado com o Verrocchio em 1466, no mesmo ano em que morreu o grande mestre do próprio Verrocchio, o grande escultor, nada mais, nada menos como Donatello. O ateliê do Verrocchio ele estava ali no centro das correntes intelectuais de Florença, e o que garantiu ao jovem Leonardo uma educação completa nas ciências humanas e outros tipos de pintores famosos que também passaram por um grande aprendizado no mesmo ateliê. Foram um deles o Ghirlandaio, o Perugino, o Botticelli e o Lorenzo. O Leonardo ele foi exposto desde cedo a uma vasta gama de técnicas e teve a oportunidade de aprender desenhos técnicos, química, metalúrgica, mecânica, carpintaria. Aprendeu a trabalhar com materiais como couro, metal, a fazer moldes, além das técnicas artísticas de desenho, pintura, escultura e modelagem. Boa parte da sua produção de pintura do ateliê de Verrocchio era feita por seus funcionários. De acordo com outro grande artista, o Vasari, Leonardo colaborou com Verrocchio em uma das suas maiores pinturas, que seria o Batismo de Cristo. Pintando, o Leonardo ele foi o jovem que pintou o anjo à esquerda da figura que segura a túnica de Jesus, de uma maneira tão superior ao seu próprio mestre, que Verrocchio teria decidido que nunca mais pintaria após ver Leonardo pintando. A sua arte era incrível. Isso provavelmente é um exagero daquela época, né? Mas um exame atento da pintura mostra que existem diversos retoques feitos sobre a têmpora,
que foi utilizado naquela pintura uma nova técnica de pintura a óleo, como o cenário, as rochas, que podem ser vistas ao fundo. Boa parte dessa figura do próprio Jesus, todas as testemunhas dizem que ali tem a mão do Leonardo. O próprio Leonardo, ele pode ter sido modelo para uma ou duas pinturas grandes ali do Verrocchio, incluindo a estátua de bronze de Davi no Borgello e o arcanjo em Tobias. Ali nos Anjos nas Alturas, ele disse que a estátua de Davi tinha sido inspirada em um dos mais belos aprendizes do ateliê do Verrocchio. Em 1472, com 20 anos de idade, o Leonardo se qualificou para o cargo de mestre da Guilda. Guilda é uma espécie de ateliê que fica ali na região da parte de São Lucas, a Guilda de Artistas e Doutores em Medicina. Porém, mesmo depois que seu pai ter montado o seu próprio ateliê, a sua ligação com o Verrocchio permaneceu por muitos anos, tal como ele continua a colaborar com ele aos poucos. As pessoas da corte ali onde ele vivia passaram a fazer encomendas diretamente a Leonardo. A sua obra mais antiga, a ser datada, é um desenho feito em uma pena. É um desenho feito em pena e tinta do Arno ali, feito ali naquela região mesmo. Ele foi feito no dia 5 de agosto de 1473. E aí, então começou sua vida profissional, de 1476 a 1513. Em 1478 foi-lhe encomendada uma pintura para um retábulo para a Capela de São Bernardo, e uma outra pintura em 1481, que seria a Adoração dos Magos, para os monges de São Donato, Scopeto. Essa pintura, infelizmente, ela teve que ser interrompida. A encomenda foi interrompida com a ida de Leonardo para Milão. Ele passou a maior parte do início da sua vida profissional a serviço do Ludovico Sforza. Ele trabalhou em Milão, em Veneza, em Roma, em Bolonha. Posteriormente, passou seus últimos dias na França, numa casa que lhe foi presenteado pelo rei Francisco I. Em 1482, Leonardo, que de acordo com Vasari, era um músico muito talentoso, e ele criou uma lira de prata com a forma de cabeça de um cavalo. Outra figura muito importante daquela época seria Lourenço de Medici, conhecido como o Magnífico. Foi um grande humanista que enviou Leonardo e essa lira como presente a Milão para selar uma paz com Ludovico Sforza, que era o duque de Milão. Foi nesta época que Leonardo da Vinci escreveu uma carta a Ludovico, onde ele descreve as diversas maravilhas, coisas que conseguiu realizar no campo da engenharia, e informando ao seu senhor que ele também podia pintar, apesar de muitas das suas ideias já estarem no campo da fantasia. Idealizado em 1490, chegou a ser usado também no campo de batalha. Leonardo continuou a trabalhar em Milão entre 1482 a 1499. Recebeu a encomenda de pintar a Virgem dos Rochedos para uma confraria da Imaculada Conceição. É um dos mais famosos quadros de Leonardo, e a Última Ceia, para o mosteiro de Santa Maria delle Grazie. Enquanto vivia em Milão, entre 1493 a 1495, Leonardo ele até chegou a listar uma mulher chamada Caterine em seus dependentes das suas declarações de imposto de renda. E quando ela morreu, em 1495, a lista dos gastos com o funeral foi para ele, sugerindo sim, então, que ela teria sido a sua mãe. Trabalhou em diversos projetos para Ludovico, incluindo o preparo de carros alegóricos e desfiles para ocasiões especiais daquelas datas, daquele lugar. O projeto de uma cúpula para a Catedral de Milão, o modelo de uma imensa estátua para o Francesco Sforza, o antecessor do Ludovico. 70 toneladas de bronze foram separadas para sua confecção. O monumento permaneceu inacabado durante anos. É o que não foi comum na sua carreira profissional. Foi o único item que ele não conseguiu acabar. Em 1492, o modelo de argila foi determinante e ele era ainda maior do que o tamanho que era feito as suas duas únicas estátuas do Renascimento. A estátua de Gattamelata, em Pádua, e a de Bartolomeu Collezioni, de Verrocchio, em Veneza. Ficou conhecido como o Gran Cavalli. O Leonardo começou a fazer os seus projetos detalhados para a sua fundição quando surgiu um outro pintor muito versátil, e o seu nome era Michelangelo. No entanto, surgiu de uma maneira bem delicada naquela época. Em novembro de 1494, Ludovico usou o bronze
para fabricar os canhões, visando defender a cidade da invasão de Carlos VIII da França. No início da Segunda Guerra Italiana, em 1499, as tropas invasoras francesas de Luís VII, sucessor de Luís Carlos VIII, fez com que vários artistas, Leonardo, juntamente com seus assistentes, o Salai, seu amigo matemático, o Luca Pacioli, abandonasse Milão e fugisse de volta para Veneza. Em Veneza, ele foi empregado como arquiteto, engenheiro militar, planejava os métodos de defesa da cidade contra um ataque naval. Ele retornou novamente a Florença em 1500. Ele foi recebido juntamente com a sua família pelos monges servitas de um mosteiro de Santissima Annunziata, onde ele tinha à sua disposição um ateliê. E foi ali, de acordo com Vasari, que ele criou o desenho da Virgem, o Menino de Santa Ana, em São João Batista, uma obra que conquistou tanta admiração que os homens, mulheres, jovens e velhos vinham em massa para vê-lo, como se estivesse frequentando um grande festival para contemplar aquela obra. Em 1502, Leonardo passou a trabalhar para César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, atuando como arquiteto e engenheiro militar, viajando por toda a Itália ali. Com o seu patrão, foi nessa viagem que ele conheceu Nicolau Maquiavel e retornou a Florença, onde voltou a fazer parte daquela guilda lá, em São Lucas. Em 18 de outubro de 1503, recebeu a encomenda de um retrato, que todo mundo conhece hoje, a mais famosa, a Mona Lisa, onde ele passou os 2 anos seguintes desenhando e pintando um grande mural da Batalha de Anghiari para a Signória, enquanto Michelangelo foi responsável pela peça que acompanhava a Batalha da Sistina. Ainda em Florença, em 1504, fez parte do comitê formado para transferir, contra a vontade do próprio autor Michelangelo, a célebre estátua de Davi. Em 1506, retornou a Milão. Muitos dos seus pupilos e seguidores mais importantes no campo da pintura ou conheceram ou trabalharam com ele, naquela cidade, incluindo Bernardino Luini e Giovanni Antonio Bonfantino e Marcos di Cione. Seu pai morreu em 1504. E como resultado, em 1507, Leonardo teve que voltar a Florença para resolver ali com seus irmãos os problemas decorrentes da herança e das propriedades paternas. E no ano seguinte, então, ele retornou novamente a Milão, por solicitação dos governadores franceses, Charles de Ambrose, para resolver os problemas dos trabalhos, inclusive onde passou a viver na sua própria casa, na região da Porta Orientale. Na paróquia da São Babila, após mercenários suíços expulsarem os franceses, em 1512, Massimiliano Sforzosa, filho do Ludovico, ascendeu ao poder e Leonardo ficou sem um patrono no ano seguinte. Então ele foi convidado por Giuliano de Medici, o filho do El Magnífico, para viajar para Roma. Estava sob o controle do Papa Leão X. Os últimos anos, de 1513 a 1519, em setembro de 1513 a 1516, Leonardo passou a maior parte do seu tempo vivendo ali no Vaticano, em Roma, período durante a qual outros grandes nomes já estavam bem em ascensão naquela época, como Rafael e Michelangelo. Em outubro de 1515, o Francisco I da França reconquistou Milão. Leonardo estava presente nesse momento, nesse grande encontro entre o Francisco I e o Papa Leão X. Em 19 de dezembro, um ocorrido em Bolonha, foi de Francisco que Leonardo recebeu a encomenda de construir um leão mecânico que pudesse caminhar até a frente, abrir o seu peito, revelando um ramalhete de lírios. Em 1516, passou a trabalhar diretamente a serviço do Francisco e foi-lhe concedido o solar de Klaus-Luque, próximo à residência do rei, no castelo de Ambrosino. Foi aqui que ele passou os últimos 3 anos da sua vida, acompanhado por seus amigos, aprendiz, e aonde o conde de Francisco Melzi, sustentado por uma pensão que totalizava ali os seus 10 milhões de escudos, Leonardo morreu em dia 2 de maio de 1519. Francisco havia se tornado um grande amigo de Vasari. Relata que o rei segurava a cabeça de Leonardo em seus braços quando ele morreu. Embora a história amada e contada pelos franceses e retratada em pinturas românticas dos artistas como
Ingrid, Angelina e Kaufman possam ser mais lendas do que a sua realidade. Vasari também conta que em seus últimos dias, Leonardo teria pedido a um padre que ele fosse trazido para lhe confessasse e receber a extrema-unção. De acordo com o que pediu em seu testamento, 60 mendigos seguiram o seu cortejo e foi enterrado na capela de São Humberto, no castelo de Ambrosini-Melzi, que foi o principal herdeiro. Ele recebeu, além de todo o dinheiro de Leonardo, todos os seus cadernos, ferramentas, sua biblioteca de livros, seus objetos pessoais. Leonardo também se lembrou de alguns de seus amigos, pupilos e companheiros. Salai foi um deles, e o seu criado Batista. Cada um recebeu metade das suas vinhas de Leonardo, sendo que Salai tornasse-se a pessoa com as pinturas que acompanhavam o mestre. Desde então, os seus irmãos também receberam terras, e sua criada recebeu um manto negro de bom material, com as bordas de pele. Cerca de 20 anos após a morte de Leonardo, o rei Francisco teria falado ao segundo escultor, Benevenuto Cellini: nunca nasceu no mundo outro homem que soubesse tanto quanto Leonardo, nem tanto por seus conhecimentos de pintura, escultura e arquitetura, mas por ele ter sido um grande filósofo. Leonardo era, como até hoje, conhecido principalmente como o pintor de duas das suas obras mais famosas, a Mona Lisa e a Última Ceia estão entre elas. As pinturas mais famosas e mais reproduzidas, mais parodiadas de todos os tempos. E sua fama só se compara apenas à criação de Adão de Michelangelo. O desenho do homem vitoriano feito por Leonardo também é tido como um ícone cultural hoje em dia, e foi reproduzido por todas as partes, desde o euro até camisetas. Cerca de 15 de suas pinturas sobreviveram até os dias de hoje. O número pequeno se deve às suas experiências constantes e frequentemente desastrosas com as novas técnicas, além das suas procrastinações crônicas. Ainda assim, essas poucas obras, juntamente com seu caderno de anotações, que contém o desenho, diagramas científicos e seus pensamentos sobre a natureza da pintura, formam uma contribuição às futuras gerações de artistas, que só pode ser rivalizada à do seu maior contemporâneo, o Michelangelo. Da Vinci era reverenciado pela sua engenhosidade, tecnologia, concedeu muito à frente do seu tempo, como um protótipo de helicóptero, um tanque de guerra, o uso de energia solar, uma calculadora, cascos duplos das embarcações, uma teoria rudimentar das placas tectônicas. Um número relevante de pequenos de seus projetos chegou a ser construído durante sua vida. Muitos nem mesmo eram factíveis, mas alguns de suas invenções menores, como a bobina automática, um aparelho que testa a resistência à atração de fio, entraram em seus créditos. Alguns, para o mundo das indústrias, como cientistas, foi responsável por grande avanço do seu conhecimento. Nos campos da anatomia, de engenharia civil e óptica, da hidrodinâmica, Leonardo dá de se considerado por maior gênio da história, devido à sua multiplicidade de talentos. Para a ciência, artes, engenhosidade, criatividade vai além de suas obras polêmicas. Num estudo realizado em 1926, o seu QI foi estimado em cerca de 180. As 9 obras mais famosas de Leonardo da Vinci. Primeiro, o Batismo de Cristo. Seus autores, Verrocchio e Leonardo e Botticelli. Época da criação, de 1472 a 1475. Feito com óleo e têmpera sobre madeira. Era uma obra de tamanho real de 1,80 m e ela está localizada na Galeria degli Uffizi, Florença, Itália. A sua segunda obra, A Adoração dos Magos. Época da criação, de 1481 a 1482. Também feito em óleo sobre madeira. O seu tamanho real é de 2,46 m e ela está localizada na Galeria degli Uffizi, Florença, Itália. Também foi uma técnica de luz e sombra pela qual ele viria a ser adorado. A ilusão de profundidade e a anatomia dos personagens ainda hoje fascina qualquer adorador de arte.
a realizar invenções, pinturas e estudos diversos. Entre 1482 a 1499, o tempo em que ele ficou na cidade, ele criou as seguintes obras. A terceira, a Virgem dos Rochedos. A época da sua criação foi de 1483 a 1486. Óleo sobre madeira, tamanho real 2 metros, e ela está localizada no Museu do Louvre, na França, Paris. Esta obra foi criada a pedido da Confraria da Imaculada Conceição. A pintura possui uma das técnicas mais famosas de Da Vinci, o sfumato. Parece um pouco surreal, por causa do contraste entre o claro e o escuro. Cada figura faz um gesto diferente, e o pintor retratou uma cena em que São João Menino adora Jesus, na presença da Virgem Maria e dos anjos. A quarta pintura, A Última Ceia. Na época da criação de 1495 a 1498, a têmpera de óleo sobre 2 camadas de gesso aplicada em um estuque, o seu tamanho real é de 460 cm a 880, onde ela está localizada no refeitório de Santa Maria del Grazie, Milão, Itália. Infelizmente muito deteriorizada por causa da técnica utilizada pelos artistas, esta obra é ainda hoje uma das mais famosas de Da Vinci, representando a última ceia de Jesus e seus discípulos. A pintura é cheia de técnicas e perspectiva. A quinta obra, A Dama com Arminho. A época da criação de 1485 a 1490, também feita com óleo sobre madeira, o seu tamanho real de 54,8 cm. Ela está localizada no Museu Katsortowice, Croácia, na Polônia. O retrato de Cecília Galermi foi encomendada pelo seu amante, o Duque de Milão, Ludovico Sforzosa. Muito do seu retrato, com o cabelo ao redor do queixo, a posição dos braços, um próprio foram adicionados posteriormente após a pintura. Ela sofreu várias intervenções ao decorrer da sua obra, dos seus séculos. A sexta, O Homem Vitruviano. Na época da criação de 1490, um lápis de tinta sobre o papel de tamanho real, onde está localizada. Galeria dell'Accademia, Veneza, Itália. Um desenho que foi encontrado em um dos seus cadernos dos artistas como 2 figuras masculinas sobrepostas, com braços e pernas separadas dentro de um quadrado e um círculo. A obra é baseada em um estudo das proporções de Vitruvius Polio, o famoso arquiteto da época. A sétima, Virgem, o Menino de Santa Ana, em São João Batista, a época da sua criação, de 1499 a 1500, carvão e giz sobre o papel. O seu tamanho é de 141,5 tamanho e está localizada na Galeria Nacional de Londres, no Reino Unido. A sua oitava obra, a Mona Lisa, a Gioconda, a época da criação, 1503 a 1506. Pintura sobre o óleo sobre madeira de Alarmano, de tamanho de 77 cm. Está localizado no Museu de Louvre, em Paris, na França. A maturidade de Da Vinci nessa sua obra, a Mona Lisa, por volta de outubro de 1503, Da Vinci receberia a encomenda que entraria para a história como a pintura mais famosa do mundo, um retrato da esposa de Francisco del Giocondo, um mercador italiano. São inúmeras as teorias de especulação e estudos desde que o quadro sempre foi tido como enigmático, não só por causa do sorriso e da figura, mas pela técnica utilizada para pintá-lo. Os formatos dos artistas parece aqui que teve outra vez, assim como uma técnica de perspectiva, faz a gente achar que a Mona Lisa está sempre perto. Entre 1503 e 1516, o artista viveu no Vaticano, segundo o contemporâneo de outros dos seus mestres, Rafael e Michelangelo. Nessa época, ele realizou diversos estudos de ótica com encomenda do Papa Leão X. O quadro abaixo está entre os mais famosos do seu artista e teria sido o seu último antes da sua morte. O nono e último, São João Batista. A época da criação, 1508 a 1509, o óleo sobre madeira de tamanho real está localizado no Museu do Louvre, em Paris, França. As 10 invenções mais memoráveis de Da Vinci. 500 anos depois, é considerado um dos grandes inventores da história da humanidade, mas as suas invenções só tiveram feitos muito depois de seu tempo. Essas são as principais invenções de Leonardo da Vinci, um homem que foi à frente do seu tempo na ciência também.
Primeiro, o homem robótico. Além de uma carroça robótica, Da Vinci também imaginou uma espécie de cavaleiro robótico, uma espécie de robô humanoide. Da Vinci era fascinado pela anatomia humana. Ele passava longas horas dissecando cadáveres para descobrir como funcionava o corpo humano. Da Vinci teria até mesmo construído uma espécie de cavaleiro robótico. Só que esse mesmo modelo ele não resistiu ao tempo, mas dizem os relatos que ele conseguiu fazê-lo andar e assentar-se, como provável comando por fios. Alguns dos seus conceitos de Da Vinci foram utilizados pela NASA para projetar robôs para exploração planetária. Parafuso aéreo. O chamado parafuso aéreo de Da Vinci é um dos desenhos mais peculiares presentes nos nossos cadernos, semelhante a um helicóptero moderno. Esta máquina voadora parece um catavento gigante que gira as lâminas deste helicóptero. Terceiro, a cidade do futuro. Quando Leonardo vivia em Milão, a peste negra estava a devastar a Europa naquela época. As cidades foram bem mais afetadas do que o campo. E Da Vinci criou algumas teorias que ajudariam as cidades a serem mais vulneráveis às doenças transmissíveis. Daí o que o mestre tinha desenhado. O seu plano ambicioso para uma cidade organizada, de uma forma metódica, projetada do zero, para ter saneamento e ter a melhor qualidade de vida do que qualquer cidade daquela época. A cidade ideal de Da Vinci foi dividida em vários níveis, com que a rede de canais subterrânea para uma rápida eliminação do lixo e da água distribuída através de edifícios usando um sistema hidráulico que é semelhante ao sistema de canos modernos hoje. Automóvel autônomo. O carro movido por energia própria de Da Vinci pode ser visto como o primeiro carro da história. Na verdade, como também não incluiu o condutor, também é visto como o primeiro veículo robô, imaginando-se da história os desenhos de Da Vinci fez. Não revela por completo o mecanismo interno de como seria esse engenheiro moderno. Tiveram de imaginar que o faria funcionar. Muitos o julgaram que a ideia de Da Vinci seria um mecanismo acionado por molas semelhante ao de um relógio. O quinto, tanque blindado. Enquanto trabalhava para Ludovico Sforza, o Duque de Milão, Da Vinci propôs que poderia ter sido uma máquina de guerra implacável, um tanque blindado impulsionado pela força de 8 homens. O tanque blindado era uma carapaça em movimento, semelhante a uma tartaruga com 36 canhões. Ele era operado por um sistema de engrenagens impulsionadoras, por manivelas que giravam numa sequência de rodas. O sexto, fator de mergulho. Quando morava em Veneza, Da Vinci teve uma ideia peculiar para afastar navios invasores. Enviar homens para o fundo do porto com roupas de mergulho, onde ele iria fazer buracos no casco do inimigo. Naquele tempo, o equipamento de mergulho para sabotagem subaquática era inédito e os mergulhadores teriam que carregar mangueiras de respiração conectadas a um sino flutuante, cheio de ar, e usando máscaras com óculos de vidro, que os ajudaria a ver debaixo d'água. A sétima, metralhadora. A metralhadora de Da Vinci, ou órgão como foi chamado, 33 canos. Não era uma metralhadora no sentido moderno, mas podia disparar várias balas rapidamente em um único cano, e poderia, no entanto, atirar tiros com um intervalo rápido. Da Vinci propôs a montagem de 11 mosquetes, um ao lado do outro, numa placa retangular unido. Depois dessas 3 placas, um arranjo triangular dispararia essas balas. O oitavo, ornitoptero de Da Vinci. Era fascinado por pássaros. Observou os desenhos e utilizou delas ideias para suas invenções. Concebido que teoricamente iria permitir que os seres humanos voassem no ar, como pássaros, enquanto os paraquedas, que é de Da Vinci, teria permitido que o ser humano saltasse de um penhasco sem poder se machucar ou magoar ali. Ele era na verdade uma maneira das pessoas voarem mais básico naquela época. As suas asas são projetadas para fazer o típico movimento dos pássaros. E enquanto o piloto gira uma das manivelas, Da Vinci já percebia como poucos do aerodinâmica, e as suas tentativas modernas de reproduzir o modelo mostram que ele poderia mesmo ter voado nas alturas. Nono, o paraquedas. Da Vinci era mesmo fascinado pelo voo humano e concebeu um paraquedas como forma das pessoas flutuarem pelo ar. Após uma queda, a sua estrutura em forma de pirâmide era coberta por um pano que permitia que o homem se atirasse de qualquer altura, sem sofrer nenhum dano.
As tentativas já no século XIX para construir um modelo sugere que ele teria funcionado praticamente como descrito por Da Vinci nos seus desenhos. O 10º, o rolamento de esferas. Como uma invenção, o rolamento de esferas não parecia impressionante naquela época, mas grande parte da tecnologia moderna depende de rolamento de esferas hoje, que possibilita que os eixos de transmissão girem, algo que permita que os dispositivos mecânicos gerem e operem. A ideia já tinha sido operada no início do Império Romano, mas muitos historiadores acreditam que o Caderno de Da Vinci contém os primeiros desenhos práticos da forma de como funcionavam esses rolamentos. E é assim, galera, que a gente concluímos mais essa jornada pela vida e a obra de um grande homem, Leonardo da Vinci, um verdadeiro gênio que transcendeu as barreiras do tempo. As suas contribuições para a arte, ciência e engenharia continuam a inspirar e fascinar gerações há muito tempo. Leonardo foi apenas um mestre do Renascimento, mas um visionário cujas ideias e criação ainda ressoam nos dias de hoje. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Deixe seu like, compartilhe com um amigo, a gente vai estar trazendo bastante novidades aqui no canal para vocês. Deixe nos comentários o que mais te impressionou sobre o Leonardo da Vinci. Deixe nos comentários aí os tipos de vídeo que vocês querem ver, qual a expectativa de vídeos você mais gostaria de explorar. Até mais, obrigado por ficar até o final do vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos aí.